Olá, tudo bem? Espero que sim. SNEL 11, renda com energia solar. Pessoal, saiu dia 24 de janeiro o relatório gerencial do mês de novembro. Isso mesmo que vocês ouviram, mês de novembro. Vamos analisar então aqui como é que está esse fundo imobiliário. Lembrando que o SNEL 11 ele é um fundo da Suno, o nome dele é Suno Energias Limpas, onde ele nada mais é que ele constrói usinas solares fotovoltaicas e aluga para empresas que queiram reduzir o seu custo com energia elétrica. Esse fundo está na terceira emissão de cotas. A construção das usinas solares da primeira emissão estão todas finalizadas, estão agora iniciando entrar as receitas agora então com o aluguel dessas usinas, e a segunda emissão de cota ela continua em construção. Então, a maior parte deve acabar agora, segundo o relatório de novembro, que nós vamos ver, deve acabar agora em janeiro, as construções dessas usinas, já conectando na rede elétrica. E a terceira emissão de cotas ela está em andamento, ela entrou em outubro de 2024 e ainda tem até fevereiro, março para que ela finalize. Porém, dá para entender que não foi uma emissão bem sucedida, conseguiu-se pouca adesão nessa nova emissão, em função que entrou bem em outubro, né, no pior momento dos fundos imobiliários aí, outubro, novembro, dezembro, foram meses complicados para os fundos imobiliários. Então, acredito que por isso que ela não conseguiu ter um êxito tão bom nessa emissão de cota. SNEL 11 foi o melhor fundo imobiliário de 2024, mais entregou rendimentos, e temos ótimas perspectivas aí, analisando o relatório, então, o último, no caso de novembro. Pessoal, vou deixar aqui em cima nos cards aqui, um vídeo que eu fiz sobre o SNEL 11, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Lembrando que o nosso canal é novo, temos aqui dois indo para o terceiro mês. Esse vídeo, ele trata sobre como funciona uma emissão de cotas para o fundo imobiliário. Eu trato especificamente do SNEL 11, mas serve para qualquer fundo imobiliário, né? Como é que funciona a questão do direito de preferência para quem já é cotista, aquelas cotas que do nada aparecem na sua conta, chamado de, por exemplo, SNEL 12, que é um direito de preferência, onde se você cotista, se você quiser comprar mais essas cotas, mais as novas cotas, você pode então solicitar que seja exercido o direito de preferência que você tem enquanto cotista. Exercendo o direito de preferência sobre essas cotas que entrou na sua conta, no caso o SNEL 12, você vai ter um prazo para fazer o pagamento, a liquidação dessa preferência que você teve, depois entra na sua conta o SNEL 13, que é um recibo já desse direito de preferência. Até finalizar, então, a emissão, você vai ter, no encerramento da emissão, esse teu SNEL 13, que é o teu recibo, vai virar o SNEL 11. Mas tudo isso eu explico certinho lá nesse vídeo que eu deixei aqui em cima nos cards. Vamos, então, ao relatório para entender o que aconteceu com o SNEL 11. Vamos lá. Ok, pessoal, eu gravei um vídeo dia 23 de janeiro, um dia antes de sair o relatório gerencial, sobre todos esses dados aqui, que trata sobre o SNEL 11 com relação à cotação, seu PVP, os rendimentos distribuídos, a data conta, enfim. Lá também tem o cálculo de rentabilidade, também tem o número mágico que eu calculo sempre no final, então não vou fazer isso agora porque os números estão muito parecidos, muito próximos aqui com relação ao dia 26, no caso hoje, domingo, com o dia 23, tá? Então não vou passar sobre isso, então vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo, então, para vocês terem acesso a essas informações, ok? Vamos antecipar um pouquinho aqui, para nós ver realmente que vale a pena hoje, que é o relatório gerencial, o último que nós temos disponível, então, que é o referente ao mês de novembro de 2024, ok, pessoal? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, pessoal. Dê um joinha aí também. Vamos ao relatório gerencial, então, novembro de 2024, SNEL 11. Alguns dados rapidamente aqui. Entre taxa de administração e taxa de gestão, 1,2% ao ano, as duas. E taxa de performance, 20% sobre o que exceder o benchmark, que é IPCA, mais 7% ao ano. Alguns destaques, como já vimos lá, distribuiu 10 centavos por cota. Interessante aqui também, tem um lucro acumulado por cota de 12 centavos. Ele tinha de 16 centavos no mês passado, agora tem 12 centavos. Ou seja, ele usou um pouquinho do lucro para poder pagar os 10 centavos no mês de janeiro. Um dividend yield anualizado de 14,74%. A cota patrimonial está 6,91, porém, como eu falei, isso aqui é de novembro. Agora, em janeiro, já está a 7,20 a cota patrimonial, porque entrou mais essas cotas que foram emitidas. Fechamento do mercado em novembro, 8,68. Número de cotistas, 23.459 cotistas. Um PVP aqui de 1,26. Hoje está em 1,21, mais ou menos. Então, o patrimônio líquido hoje está um pouco maior também. Algumas informações aqui. No mês de novembro, em continuidade da terceira emissão de cotas do SNEL, iniciado em outubro, anunciamos o encerramento do período de exercício de direito de preferência, onde foi colocado em torno de 2.900.000 novas cotas, onde isso trouxe um resultado financeiro de 24 milhões aproximadamente. Ele fala aqui que com a liquidação do montante subscrito, alocamos parte do capital, em torno de 5.900.000, em uma operação compromissada de curto prazo com rentabilidade de CDI mais 2,3% e isenta de imposto de renda. Olha só que interessante. Após o mês de bandeira tarifária vermelha, patamar 2, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou a bandeira amarela para o mês de novembro, alegando melhora nas condições de geração de energia no país. Ou seja, ele estava ganhando, acho que quase R$7 para cada 100 kWh consumidos, adicional, agora passou de 1,88. Então, para o fundo aqui, não é interessante, né? Bandeira vermelha acaba trazendo uma rentabilidade maior. Ele traz aqui um resumo rápido. As obras de Mundo Melhor, São Bento Abade e Liberdade atingiram um avanço físico no total de 95,
79% e 98% respectivamente. As obras da segunda emissão estão quase prontas então. Os trâmites junto às distribuidoras relacionados à conexão das usinas solar fotovoltaica com solicitações de vistoria já foram iniciados. Então, estão os trâmites finais, né, na finalização das obras da segunda emissão, que é muito bom. Pessoal, rapidamente aqui, quem não conhece ainda o SNEL 11, né, qual é a tese de investimentos dele bem resumida. Eles desenvolvem projetos de energia solar fotovoltaica. Hoje, não necessariamente precisa ser fotovoltaica, pode ser outras também energias limpas, né, renováveis. Porém, hoje está focado em energia solar fotovoltaica. Eles constroem usinas solar fotovoltaica e alugam para empresas para usufruir dos benefícios de geração distribuída, para reduzir o custo com energia elétrica dessas empresas. Basicamente isso que ele faz. Ele aluga então essas usinas para as empresas. Quem achar interessante conhecer um pouco mais a fundo, baixa o relatório, tá? Para que vocês possam ter acesso, então, a essas informações. Ele fala aqui também sobre o cenário macroeconômico como um todo. Depois vocês podem baixar também o relatório e analisar essas questões da macroeconomia. Carta do gestor. Está falando aqui sobre a continuidade da terceira emissão de cotas do SNEL, já falamos ali antes também. Está falando aqui da redução do valor adicional pago por conta da bandeira vermelha ter dado espaço para a bandeira amarela. Antes tinha um adicional de 7,87, agora passou para 1,88. Então vamos ao que interessa aqui. Primeiro vamos atualizar os projetos da primeira emissão de cotas. Como é que estão esses projetos? Como é que está a questão da geração de energia? Então, primeiro, a usina Sanremo 1, Sanremo 2, diz o seguinte: no mês de novembro recebemos o terceiro fluxo de receita proveniente das locações dessas usinas solar fotovoltaicas. Seguindo o ramp-up programado, o fluxo recebido representou 60% do seu faturamento potencial. A usina solar fotovoltaica 1 ela está em processo de ramp-up ainda. O que é ramp-up mesmo? Na verdade, é o período de testes e de ajuste da usina, para que ela possa gerar o máximo possível. Isso é normal. Então, ela já está com 60% já de sua capacidade, basicamente. Depois da Sanremo 2, conforme mencionado em relatórios anteriores, a usina solar fotovoltaica concluiu seu primeiro período de ramp-up, em novembro. O fluxo de energia registrado seguiu alinhado com o potencial pleno de faturamento da usina. A partir de dezembro, o aluguel dessa usina solar fotovoltaica será complementado pela devolução do desconto cedido ao inquilino durante o período de ramp-up do projeto, impactando positivamente a receita. Então, dezembro já deveremos ter uma receita maior já com essa usina, com essa Sanremo 2. Então, com a Sanremo aqui nós temos o gráfico de produção de energia versus radiação solar. Em novembro, então, ela produziu 617, estava previsto 549 megawatt-hora de energia. Então, gerou mais do que estava previsto, que é excelente, né? Agora, com relação à usina Amontada 2. Aqui nós temos algo complicado. No que diz respeito ao desempenho da geração da energia solar fotovoltaica, um pequeno furto de cabos impactou a performance do mês. Então, isso já é a segunda vez que acontece, né? Aconteceu na usina de Itabira, acho que lá em julho ou agosto, um roubo de cabo também. Lá o prejuízo foi de R$8.000 só. Aqui já deu R$30.000 de prejuízo. Complicado, né? Acho que tem que avaliar para ver o que pode ser feito para que isso não aconteça mais, né? Então, não é só a questão do custo que gera aqui. O problema também é estar deixando de gerar a energia, além do furto do cabo em si, né? Acho que esse é o maior problema. Então, esse é um ponto de atenção aí, não só para essa usina, como para todas as outras também, né? Questão de segurança, como é que tá? Questão da forma de instalar esses cabos, será que está sendo de uma forma que impeça o roubo desses cabos, né? Tem que ser avaliado pela equipe de engenharia. Vamos lá, então. Essa aqui já foi ao contrário. Então, né? Energia gerada 145 mil e era esperado 166 mil. Talvez seja por conta desse roubo desses cabos que aconteceram aí, né? Então, isso é um problema sério, né? Algo que tem que ser resolvido. Vamos lá agora, Petrolina 1A4. Olha só. O mês de novembro marcou o início das receitas provenientes do projeto Petrolina. Contudo, o resultado do caixa não foi impactado, uma vez que o inquilino, devido a questões internas, não efetuou o pagamento do aluguel dentro do mês. Estranho isso, né? Será que ele já pagou no mês de dezembro? Como eu falei, esse relatório aqui é de novembro, né? Então, já passou o mês de dezembro inteiro, já estamos quase acabando o mês de janeiro e, né, não sabe se esse inquilino já pagou, se não pagou. Fica meio estranho, né? Por isso que esse delay de um relatório tão demorado fica complicado fazer uma análise um pouco mais assertiva. Enfim, era para ter um pagamento desse inquilino e não teve. Vamos aguardar o próximo mês para saber o que aconteceu, se já foi pago ou não. Com relação à geração aqui, era para gerar 960, gerou 971, então gerou acima. Ótimo. Itabira aqui da mesma forma, vamos lá. Era para gerar 354, esperado, gerou 366. Ótimo, então gerou acima. Beleza. Agora então vamos atualizar os projetos da segunda emissão de cotas. Então, a primeira usina solar fotovoltaica, Mundo Melhor. Diz o seguinte: nas primeiras semanas após o encerramento de novembro, as obras atingiram um avanço físico de 95%. Outro dado importante: a previsão da conexão da usina segue para janeiro de 2025. Talvez esse ano agora, nesse mês, né, ela já esteja sendo conectada na concessionária de energia. A outra aqui é a usina solar fotovoltaica São Bento Abade. Fala que em novembro ela atingiram um avanço físico de 79%. Também tem previsão de estar conectada na distribuidora local de energia em janeiro de 2025. Por último, então, aqui a usina solar fotovoltaica Liberdade. Ele fala que no início do mês de dezembro as obras alcançaram 98% do avanço físico. Porém, tem um detalhezinho aqui. Seguimos aguardando um retorno da distribuidora quanto à realização das vistorias necessárias para a emissão da autorização de ligação, processo que tem representado certa morosidade. Em comparação com os outros projetos em desenvolvimento, as obras de conexão realizadas pela distribuidora
para o projeto Liberdade apresenta o menor avanço físico, o que pode ocasionar atraso. Então parece que aqui é a parte da distribuidora que não avança, está com atraso. Então é quase que certo que em janeiro, possivelmente, eles não vão conseguir conectar ela no sistema elétrico. Ele fala aqui com relação às locações. No que tange às locações e comercializações, observamos que o mercado segue cauteloso, com valores de locação sendo comprimidos devido à oferta crescente em ritmos mais acelerados que a demanda. Seguimos dedicando grande foco nas negociações em aberto, recusando proposta que, em nossa visão, não reflete o valor justo para a alocação de nossos ativos. Para os meses de dezembro e janeiro, mesmo com os impactos resultantes do período de férias em muitas empresas, possuímos uma grande agenda com diversos potenciais inquilinos, visando dar procedimento às tratativas em aberto e iniciar novas negociações. Então, estão atrás de novos inquilinos para poderem alugar essas usinas aí da segunda emissão. Com certeza eles vão conseguir, porque realmente é um negócio muito interessante para as empresas, né? Conseguir reduzir o seu custo com o consumo de energia elétrica. Com relação ao resultado caixa, a receita imobiliária do fundo continua em evolução, com variação inferior ao previsto, decorrente do maior prazo necessário para atingimento do faturamento potencial total da usina solar fotovoltaica Petrolina, o maior projeto entre os empreendimentos operacionais. À medida que o preenchimento da usina progride, seja pelo aumento da captação realizada pela Lemon ou pela alocação de novos inquilinos, espera-se um crescimento satisfatório dessa linha de resultado. Atualmente, grande parte dos resultados decorrentes dos juros recebidos dos CRIs do portfólio solar, os quais serão gradualmente substituídos pelas receitas imobiliárias provenientes da usina solar fotovoltaica em desenvolvimento, após o início das suas operações. Então, basicamente, hoje está se ganhando mais juros com os CRIs do que com a própria geração fotovoltaica, né? Porque estão em construção, em finalização, em período de ramp-up, então tudo isso aí acaba então tendo esse delay para termos o fluxo de caixa entrando efetivamente dentro do fundo através dos aluguéis das usinas. A performance, ele trata aqui então que foi pago 10 centavos de dividendo, dando dividendo anualizado de 14,74%. Foi pago no dia 25 de novembro. Eles pagaram também 1,13 centavo aproximado do recibo do SNEL 13, para quem entrou na subscrição da terceira emissão. Ele fala aqui que a cota no mercado secundário foram de 8,84 R$ 8,84 no fechamento de outubro para 8,68 no fechamento de novembro, que deu um retorno negativo de menos 0,71%. Ele faz uma comparação com relação ao IFIX, que foi menos 2,11%. O volume negociado em novembro alcançou uma média diária de R$ 876 mil aproximado. Ele fala que pelo quinto mês consecutivo observamos um expressivo aumento do número de cotistas do fundo, com crescimento de 16,10% em relação à base do mês anterior. No acumulado em 2024 já foram até novembro então 352%. Ele mostra o gráfico do fechamento da cota do preço de mercado, então 8,63, final de novembro, com uma liquidez em torno de R$ 876 mil aproximado, diário. Traz esse gráfico que mostra a performance do SNEL versus alguns indicadores, então o SNEL nessa linha vermelha aqui em cima, aqui embaixo nós temos o IFIX em cinza, então ele bem mais acima que o IFIX, temos aqui em azul CDI, IPCA mais 7 em vermelho, então ele está bem acima, né, de vários outros indicadores. Tanto que ele foi o fundo que teve o maior rendimento em 2024, foi o SNEL. Aqui mostra o número de cotistas, um crescimento quase que exponencial aqui. Outubro tinha 20 mil e agora passou já para 23 mil em novembro. Aqui o patrimônio líquido tinha 132 milhões em outubro, agora já passou para 151 milhões depois que entrou essas novas emissões. Aqui é o seguinte, pessoal, falamos em vídeos anteriores com relação à questão do patrimônio. Esse fundo hoje ele está sendo negociado com ágio, né, em torno de 20%, 21% de ágio. Está mais caro do que vale, em torno de 20%, 21%. Porém, acredita-se que, quando for feita uma reavaliação do patrimônio do fundo, o valor patrimonial deve aumentar bastante, principalmente os referente às usinas da primeira emissão. É aquela velha máxima, né? Como dá para fazer uma analogia com quando você compra um apartamento na planta. Você compra um apartamento na planta, ele vale X. Quando você recebe as chaves, você já pode morar nesse apartamento ou poder vender, negociar, ele já vale X mais um percentual, 20, 30, 40, 50%, dependendo do local e das condições, né, do apartamento. Então, isso que acredito também que na hora que eles estão para fazer uma reavaliação do patrimônio referente aos ativos da primeira emissão, as usinas solares da primeira emissão, para avaliar qual o patrimônio atual dela. Porque agora ela não é mais apenas um terreno vazio, não são placas isoladas, inversores isolados, agora ela tem uma usina montada, um negócio pronto, produzindo energia elétrica, gerando energia elétrica e gerando caixa, gerando divisas. Então, por isso que acredito que o patrimônio na avaliação, na reavaliação, que é para ter acontecido em dezembro, a gente não sabe ainda se já aconteceu mesmo ou não, deve aumentar ainda mais o patrimônio líquido, baixando então o valor do preço sobre o valor patrimonial, do PVP. Vamos aguardar se isso realmente vai acontecer. Temos aqui a cota patrimonial versus a cota de mercado, então lá em novembro nós tínhamos a cota patrimonial 6,91 e a de mercado 8,63. Hoje nós já temos então, dia 26 de janeiro, cota patrimonial 7,25, até fiz uma anotação aqui, e a cota de mercado 8,77. Então já teve um aumento de praticamente 35 centavos praticamente aqui no valor da cota patrimonial. Aqui mostra a distribuição e dividendo anualizado, então sempre distribuindo 10 centavos por cota, dando então agora aqui um dividendo de 14,83% ao ano. Então esse foi o
fundo que mais entregou resultados no ano de 2024. Agora temos aqui a DRE do fundo, vamos analisar aqui, mês de novembro, né? Onde nós temos aqui, anotei em amarelo aqui, isso é o que interessa para nós efetivamente, é o que deve estar crescendo agora nos próximos meses, assim que as usinas entrarem em operação, saírem do período de ramp-up e realmente começar a sua produção máxima. Aí a gente vê que não teve muita mudança de outubro para novembro. Saímos aqui de 551 para 568, quase a mesma coisa, com relação à receita referente à locação das usinas solar fotovoltaicas. Com relação às despesas, entrou uma despesa aqui que não entendi de onde que veio, de 70 mil reais. Eu sei que eles tinham falado em 30 mil reais naquele problema com aquele roubo de cabos que teve naquela usina. Mas tem 70 mil reais aqui, não sei de onde que veio essa despesa. Sempre vinha aqui na faixa de 5 mil, 4 mil, despesas pequenas, e agora veio aqui um valor significativo aqui de despesas. Acho que não sei de onde veio isso aí, não sei se o relatório vai falar isso aí ainda, vamos tentar analisar depois. O resultado do exercício, então, deu 1.240.000, basicamente um pouquinho mais que deu em setembro e bem menos que deu em outubro. Em outubro aqui, o que tinha aqui? São as operações compromissadas aqui, né? Basicamente, por isso que deu esse valor maior. Mas, no modo geral aqui, o resultado não distribuído, nós teríamos aqui 3.080.000 reais. Foi distribuído 1.929.000 reais. Sendo que aqui também já tinha os recibos, no caso o SNEL 13, que foi pago para o pessoal que entrou na terceira emissão. E ele distribuiu, então, 10 centavos por cota. Então, nós temos ainda uma reservinha ainda boa, mais do que uma entrega de dividendos aqui, armazenada aí, como lucro acumulado. Aí temos aqui embaixo, olha só. Ele tinha no mês anterior, de outubro, 16 centavos, basicamente, de lucro acumulado. Ele, para conseguir pagar os 10 centavos, ele teve que tirar aqui, praticamente 4 centavos aqui da reserva que ele tinha em outubro, para conseguir pagar os 10 centavos lá. Então, baixou a reserva de 16 para 12 centavos. Mesmo assim, o que acontece? Ainda tenho mais do que um mês aqui de distribuição de reserva, que é muito bom, né? Lembrando que a partir de dezembro já deve começar a aumentar também o recebimento dos aluguéis das usinas solar fotovoltaicas. A tendência é que até janeiro, fevereiro, março, até metade do ano, todas elas já estejam gerando energia e trazendo caixa para dentro do fundo. Aqui nós temos o resultado do SNEL, então, nesse gráfico em barras aqui, onde ele mostra em azulzinho escuro aqui, um azul marinho, que aqui é efetivamente a geração de energia solar. Então, pouca coisa do caixa está vindo da geração. A maior parte aqui vem das compromissadas, e esse em cinzinha aqui é o resultado não distribuído dos meses anteriores. Em laranja aqui são as despesas. Aqui tem o resultado mensal detalhado por cota, bem interessante. A gente vê, ó, geração de energia solar fotovoltaica, 3 centavos apenas. As compromissadas, quase 5 centavos, 4,9 centavos. E o resultado não distribuído, que ele tinha em caixa, guardado, 16 centavos. Somando tudo isso, daria 22 centavos. Descontando o que ele entregou, que são os 10 centavos, sobrou os 12 centavos lá, ainda de reserva de caixa. Aqui as alocações e movimentações da carteira. Então a gente vê que ainda os CRIs equivale a 54% aqui do percentual do patrimônio líquido do fundo. Em caixa tem 9,1% ainda. Lembrando que aqui só tem as usinas da primeira emissão. A segunda emissão não consta aqui nessa lista ainda, até porque ela não vem gerando nada ainda, né? Aqui aparece aqueles 5,9 milhões das compromissadas que ele conseguiu aqui em CDI mais 2,3, que equivale a 3,93% do patrimônio líquido do fundo. E o restante está em caixa, né? Que equivale a esses 9,10% do patrimônio líquido do fundo. Está conseguindo aqui uma rentabilidade de 9,59% ao ano, né? Aqui a mesma informação, porém, em gráfico de pizza. Aqui nós temos um detalhamento de todas as usinas solar fotovoltaicas da primeira e segunda emissão. Os 3 últimos aqui, pintados em amarelo, são as 3 últimas da segunda emissão, que equivale aqui tudo usina com 7 megawatt de pico, daria 21 megawatt de pico, que equivale praticamente 60% da capacidade instalada de todas as usinas do fundo. Ou seja, o melhor está por vir ainda, né? Que é essas 3 últimas usinas aqui. Agora, pessoal, o que a gente não pode se enganar é o seguinte. Ele fala que a TIR real, né, o retorno que se pretende ter com essas usinas, está tudo aqui na faixa de 25% ao ano. Uma média ponderada de 25% a 75%. Só que não vamos nos enganar pelo seguinte. Eu vou comprar hoje e vou pensar em ganhar 25% ao ano. Não vai. Por quê? Porque você comprando hoje, você vai estar pagando um ágio, vamos chutar aqui, de 20%. Ou seja, esse TIR aqui, ele é calculado considerando, ele é estimado, né? Não dá para bater martelo, mas ele é estimado considerando o valor da cota patrimonial. Porém, nós estamos pagando hoje um ágio de 20%. Então, nós temos que pelo menos tirar desse valor aqui 20%, que é o que já estamos pagando a mais já. Então, se você tirar 25% menos 20%, vai dar em torno de 19% aproximado. Então, comprando nesses patamares hoje aí de 8,70, 8,80, isso aqui vai tender a dar aí uns 19%. Tá? Então é bom ficar bem atento para depois não se decepcionar. Achar que vai ter um retorno de 25%, coloca lá, vai fazer os contos no final, vai dar 19%. O que já é excelente, né? Com certeza. 19% não tem rendimento, né? Não tem investimentos que consiga isso aí. Renda fixa mesmo, esquece, né? Exposição por vencimento, 58% ainda indefinido, são essas usinas que não foram ainda alugadas, 21% 2039, 18% 2034, 3% 2033. Então, bastante longos esses contratos. Exposição por inquilino, por enquanto, a Lemon 18%, Matrix 17%, CMU 3%. Indefinido, por enquanto, 58%. Aqui a exposição por localização, basicamente, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Ceará. Depois, pessoal, aqui tem detalhamento por ativo por ativo, falando
quem é o inquilino, os dados certinho aqui com relação à capacidade da usina, o vencimento, enfim, todos os dados aqui de previsão de taxa de retorno, enfim. Todos eles estão aqui, vocês podem depois baixar o relatório. Comente aqui embaixo para nós, vocês investem nesse fundo imobiliário, o que vocês acham dele? É uma boa? Comente aqui para nós. Gente, então seria isso mais uma vez. Então, resumindo, o fundo ele ainda está em fase de construção, finalização das usinas da segunda emissão de cotas. Previsão que entre já no próximo mês mais algum recurso já no caixa referente aos aluguéis das usinas. Janeiro, grande parte das que estão pendentes é já para estar conectada no sistema elétrico e que a gestão está atrás, né, de fechar os contratos aí de locação dessas novas usinas que estão em fase final de instalação. Então só nos resta aguardar o próximo relatório. Seria bom se a Suno conseguisse antecipar esse relatório, né? Nós analisar um relatório de novembro não faz muito sentido, né? O ideal é nós estivéssemos analisando um relatório de dezembro já, do último mês, né? Então realmente fica um pouco fora de foco, né? Desfocado essa análise que a gente faz aqui. Mas enfim, é o que nós temos, né? Demais, pessoal, é uma tese bastante interessante. Energia elétrica, a gente sabe que é um insumo bastante significativo nos custos das empresas, das indústrias. Então, quanto mais se baratear, melhor para as indústrias, melhor para conseguir uma melhor competitividade no mercado. Energia mais barata consegue produzir seus produtos mais baratos. Enfim, vem muito forte nesse momento. Ok, gente? Então seria isso mais uma vez. Agradeço a todos aí pela atenção. Peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. E lembrando mais uma vez, aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, pessoal. Nosso foco aqui é estudo realmente, ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.